A matéria-prima, entre muitas que são aí encontradas e fundidas na matéria principal para que se crie, né, uma resistência nas naves de transporte, esse material se chama Ardébia, tá? O Ardébia HVL, tracinho 3Y, U57, tracinho NTJ, tá bom? Então nós sabemos aqui que tanto as naves discoides como as naves cilíndricas ou em forma de charuto achatado, como as naves triangular, nós sabemos que é feita de um metal prateado, tá? E que esse metal encontrado se chama ardébia. Não existe um outro metal do qual é utilizado para a fabricação de uma nave extraterrestre. Existe sim outros materiais que são fundidos ao mineral ardébia, entendeu? Para alcançar um outro tipo de resultado. Mas a matéria-prima, tá? Do material metálico, do material fundido, para se criar ali uma matéria, né? Melhor dizendo, para se criar um produto, né? Para se construir uma nave, partindo do material ardébia, o ardébia ele prevalece em 70%, né? Que é esse aqui mencionado para você. Até vi símbolos, né? Que faziam menções aos seus dialetos desenvolvidos por essa civilização, que não tem nada a ver, pessoal, com aquele lá que foi mostrado naquela nave que não sei se foi criada com argila ou com madeira, não sei, tá? E por que eu digo aqui, vi símbolos que faziam menções aos dialetos desenvolvidos por essa civilização? Porque por um momento eu pedi ali na chat que me concedesse, né, o privilégio de ser levado através do pensamento, nada a ver com o astral, mas que ela compartilhasse o seu pensamento daquilo que ela viu, né, quando ela estava me acrescentando essas informações que eu não tinha. Então eu pedi ela por um momento que ela compartilhasse comigo algumas coisas que ela viu naquela época e que fosse de essencial valor para que eu pudesse agregar naquilo que eu teria que escrever, que é o que estamos lendo agora. Então ela compartilhou do seu pensamento para o meu pensamento, certo? Ela fez uma transferência de pensamento e eu tive ali acesso a algumas visões do qual está relacionado ao que eu estou falando para vocês aqui. Por isso eu coloquei vi símbolos que, né, coloquei aqui vaziam, né, deixa eu, né, faziam, né, faziam menções aos seus dialetos, né, que são os dialetos dessa civilização, bem que era desenvolvido por essa civilização. E quando eu compartilhar ali a matéria com vocês, o que vai acontecer? Vocês vão ver que existe ali um papel, né, um papel folheado a ouro, e ali tem algumas escritas, só que infelizmente é impossível ler aquelas escritas porque está muito borrado, né? Mas aquele dialeto ali escrito no papel, aquela informação repassada para o futuro, no caso, se tornou indecifrável por causa que ninguém obteria o conhecimento dos seus dialetos, que era uma linguagem própria, diferente de tudo que havia se estabelecido naquela época, né? Então é uma linguagem inteiramente deles, e somente eles, né, que naquela época, para aquela época, saberiam ali dizer o que estava escrito, correto? É como você ser leigo e for entender o dialeto indígena, você vai ficar perdido, né? Principalmente se ali tiver desenvolvido uma escrita, também você vai ficar perdido do mesmo jeito, correto? Então a beleza
da fuselagem das naves era você olhar para o Sol e enxergar a beleza do seu resplendor, que foi a visão que eu tive através da mente, do pensamento compartilhado de Ali Nachet, né? Essas naves discoide, em formato também de charuto, achatado e triangular, elas tinham total capacidade, tá, de isolar a gravidade e viajar no fluxo Hind, né, que é alimentado pela energia Varamek, que eu já falei em meus vídeos, né, que essa energia Varamek é uma energia que é alimentada pelo próprio Sol, ok? Que é uma energia de fluxo hiperplanetário, vamos dizer assim. Então vamos saber agora como são as suas cidadelas, correto? Este planeta, tá? Existia cidades feitas de mármore, granito, topázio, platina e fibras de, aqui era polígonos, né? Deixa eu colocar aqui, de polígonos de aço. Lá, em toda a extensão do planeta, existiam somente 57 cidadelas, que eram, deixa eu dar um espaço aqui, que eram de 52.976.309 quilômetros de comprimento, por 44.012.766 quilômetros de largura. Então nós sabemos aí a dimensão das 57 cidadelas que existiam em todo o corpo planetário e em todos os outros 23 corpos planetários também, tá? Então aqui nós sabemos que são 44 milhões de quilômetros de largura, tá? E ao redor e por cima existiam também pilares de 4.000 metros de comprimento que ficavam na vertical, em um total de 612 suspenso ao redor, por fora dos corpos planetários, como também por dentro do planeta, tá? Então assim era as cidadelas, né? As cidades que eram estabelecidas entre os 23 corpos planetários, correto? As cidades, as suas estruturas, né, eram feitas de mármore, granito, topázio, platina e fibra de polígono de aço. Okay? Então aí você já está tendo as informações precisas quanto a essa civilização. Agora vocês vão entender, né, o motivo, né? Então eu coloquei aqui a iminente catástrofe, tá? Vamos lá. O motivo da extinção de todo o sistema solar se deu pelo teste de uma arma de grande poder. Essa arma se chamava Depper HC-29, tá? Era uma arma destruidora de mundos. Um protótipo havia sido testado 116 anos antes da aproximação do colossal corpo planetário Captelismut, tá? Captelismut, que passava por aquela órbita a cada 1,9 milhões de anos. Então nós temos aí, tá? Uma arma de grande poder, né? Depper HC-29. Essa arma destruidora de mundos, né, havia sido testada somente o seu protótipo 116 anos antes da aproximação do colossal corpo planetário, chamado Captelismut, certo? E esse corpo planetário Captelismut, ele passava a cada 1,9 milhões de anos próximo ao sistema solar. E isso sempre ocasionou, na época, um grande distúrbio entre os 23 corpos planetários, como também entre as suas luas, né? As suas 137 luas.
Então, essa civilização, quando estava prosperando, né, estava ali no ápice do seu desenvolvimento, porque estavam ali na sexta dimensão e na sexta densidade, eles queriam, tá, destruir, a princípio, este grande corpo planetário chamado Capitalismuth, para que assim ele não passasse mais pela órbita, né, da região desse sistema solar, tá? Então, segundo a Gnachete, antes, né, de chegar antes da chegada dele, né, há 116 anos antes, né, eles haviam decidido achar uma solução mais adequada, né, para desviar esse corpo planetário. Então você pode ver aqui, ó, só que, deixa eu subir aqui um pouco, né, só que antes dele chegar, quem chegar? Capitalismuth, né, só que antes dele chegar, há 116 anos antes, né, eles haviam decidido achar uma solução mais adequada para desviar o corpo planetário ao invés de destruí-lo. Então, de acordo com que eles foram avançando na tecnologia, eles foram avançando no conhecimento, eles decidiram não mais, né, destruir esse corpo planetário. Eles queriam desviá-lo através de uma tecnologia que eles não tinham ainda testado num corpo planetário muito grande, certo? Então, vamos lá de novo. Só que antes dele chegar a 116 anos, tá? Então faltava 116 anos para eles chegar, para esse corpo planetário chegar, né? Eles haviam decidido achar uma solução. Então eles tiveram vamos colocar aí, 110 anos para que eles pudessem achar essa solução, né? A chegada seria iminente em 116 anos. Eles haviam antes, né, decidido achar uma solução mais adequada para desviar o corpo planetário ao invés de destruir. Só que os testes que haviam sido feitos em grandes meteoritos criou uma projeção errada do que na realidade era a massa do planeta Capitalismuth, ou seja, quando vinham asteroides e detritos gigantescos, né, de meteoritos, eles projetavam essa tecnologia para desviar esses meteoritos, né? Eles projetavam a sua tecnologia, desviavam de fato os meteoritos, né? Que eram de pequena densidade, de pequena dimensão, e houve aí um cálculo errado quanto à densidade e à dimensão de Capitalismuth, certo? Então, sendo assim, com a aproximação de Capitalismuth, todos os corpos planetários começaram a se aproximar demais uns dos outros, né? E isso lembra muito Nibiru, né? Que está próximo aí ao planeta Eleap, né? Isso aí é uma realidade que muitos tentam descredibilizar, tá? Então você pode observar aqui que com a aproximação de Capitalismuth, todos os corpos planetários começaram a se aproximar demais uns dos outros. Os 23 corpos planetários, eles já eram próximos uns dos outros por consequência da passagem de Capitalismuth, né, que é um ciclo de a cada 1,9 milhões de anos, tá? Então, com a nova aproximação de Capitalismuth, esses 23 corpos planetários que já eram próximos uns dos outros, né, eles ficaram muito mais próximos uns dos outros, né, e eles começaram a se chocar uns contra os outros. E aí que veio a desgraça toda, né, porque as armas destruidoras de mundo começaram a se detonar, lançando assim grandes pedaços de rocha na atmosfera. E isso fez com que todos os 23 planetas, olha aqui, fez com que todos os 23 planetas e suas 137 luas fossem destruídas, causando assim uma extinção em massa. Entenderam, pessoal? Entenderam o que aconteceu agora com
essa família estelar, né? Vamos lá de novo? Sendo assim, com a aproximação de Capital Smoot, todos os corpos planetários começaram a se aproximar demais uns dos outros, e chocando uns contra os outros, as armas destruidoras de mundos que estavam aí colocadas em cada corpo planetário, tá? Essas armas começaram a auto se detonar, porque o planeta chocava um com o outro e, querendo ou não, a compressão fazia com que houvesse a detonação, né? E uma vez detonado, lançava grandes pedaços de rocha na atmosfera. E isso fez com que todos, não alguns, mas todos, os 23 planetas e suas 137 luas fossem destruídas, causando assim uma extinção em massa. Ok? Vamos lá, dando continuidade. Os grandes, né, os grandes cruzadores que conseguiram sair, salvaram, né, ou salvou um total de mais de 357 milhões de pessoas. E essas pessoas ficaram perdidas nas naves, caçando, né, uma habitação. Até que uma das naves chegaram em uma das luas de, vamos lá, de Nibiru, que vinha em direção a Eleap antes de se chocar com Tiamat, ou a antiga Eleap, ou até mesmo na linguagem aí do Corey Goode, a Superterra, né? Que ele menciona Tiamat sendo aí a Superterra. Então vamos lá. Olha aí para você ver que interessante. Os grandes cruzadores que conseguiram sair salvou um total de 357 milhões de pessoas. Então, quando começaram a se chocar os mundos e os cientistas ali do planeta, as lideranças do planeta, viram que seria iminente a destruição e as suas armas de destruição de mundos começaram a destruir os seus mundos, a maioria conseguiu sair, né? Então eles conseguiram se salvar numa quantidade de 357 milhões de pessoas, né? E essas pessoas, elas ficaram perdidas, tá, nas estrelas, caçando uma habitação, né? Até que uma das naves chegaram a uma das luas de Nibiru, tá? Que vinha em direção aqui é a Eleap, antes de se chocar com Tiamat, a antiga Eleap, ou seja, a Superterra na linguagem aí do Corey Goode, né, vamos dizer assim. Lembram que eu falei para vocês que a nossa lua, na verdade, era uma lua de Nibiru? Lembram que eu falei para vocês que quando a Federação e a Confederação expulsaram os pleidianos híbridos reptilianos de Nibiru do planeta Eleap, eles tomaram posse da Lua para que assim fosse a base de observação para ver o desenvolvimento da espécie humana? Então, olha para vocês verem que interessante, né? A nave, prestem atenção, ela chegou à Lua, que era uma lua distante do planeta Nibiru, mas era a lua pertencente à órbita de Nibiru, porém uma lua artificial, ou seja, uma máquina de guerra, porque a estrutura que eu vi na Lua, dentro da Lua, é algo tão formidável, tão grandioso, que tá para nascer um diretor de Hollywood, até Steven Spielberg ou James Cameron, para produzir a realidade que existe dentro da Lua, que é de uma tecnologia assim fora do comum. E ali, na base lunar, se observa tudo que acontece no planeta Eleap, tudo.
E essa tecnologia é uma tecnologia pleiadiana dos niburianos, tá? Que foi projetado aí pelos seus cientistas de Nibiru. Então prestem atenção. A nave chegou em uma das luas de Nibiru, então quer dizer que a Lua não estava na órbita do planeta Eleap. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Eles estavam perdidos, encontraram o planeta Nibiru, sabiam que Nibiru era um habitado, sabiam que Nibiru era habitado, eles pousaram, tá? Esse cruzador sobre a superfície da Lua de Nibiru, tá? E Nibiru, ele vinha em direção a Eleap. Então, antes de Nibiru se chocar com Tiamat e destruir Tiamat, tá? Eles desceram na lua de Nibiru, tá? Agora olha para você ver que interessante. Observação. A estrutura construída, conhecida como catedral, que iremos ler daqui a pouco, não é um monumento construído pelos atadarianos, tá vendo? Então aquilo que os astronautas e que o cosmonauta soviético viu, a estrutura do qual eles batizaram como catedral, era um monumento construído, ou seja, era uma cidade construída pelos próprios pleiadianos, híbridos reptilianos de Nibiru, entendeu? Então nós temos aí uma lua pertencente a Nibiru, que é uma lua totalmente artificial. Nós temos na superfície dessa lua do planeta Nibiru uma estrutura muito grande construída, certo? Então, a estrutura construída, conhecida como catedral, não era um monumento construído pelos atadarianos. Quando eles chegaram ali, essa estrutura ela já existia, porque foi construída pelos niburianos, ok? Quando a nave cruzadora tinha pousado na base artificial de Nibiru, ou seja, sua lua, eles entraram em guerra. Olha para você ver. Os niburianos não tinham ali o conhecimento do planeta Eleap, mas por consequência, né, da sua órbita, do seu planeta Nibiru, de fazer a travessia, a passagem a cada 4.000 anos próximo ao nosso sistema solar, tá? E eles não sabiam que futuramente eles iriam precisar de uma das luas da antiga Eleap, da Tiamat, porque na verdade Tiamat, esse corpo gigantesco planetário que hoje é o cinturão de asteroide que circula o nosso sistema solar, ele era a antiga Eleap, ou seja, a antiga Terra. Na linguagem do Corigud, a super-terra. Então os niburianos não sabiam que um dia precisariam de uma das luas de Tiamat, que é Eleap. Você está entendendo? Então eles não sabiam que precisariam de um dos planetas do sistema solar, que outra hora a sua grandiosa criação, no caso, a antiga Eleap, em outras linguagens, né, usando agora a linguagem do Corigud, a antiga Terra, a super-terra, melhor dizendo, onde sua lua Eleap, que hoje é o nosso planeta, eles nunca imaginaram que eles um dia precisariam estar aqui em Eleap. Então olha o que os niburianos fizeram, né? Quando a nave cruzadora dos atadarianos tinham pousado na base artificial de Nibiru, eles, os niburianos, entraram em guerra, ou seja, não queremos nem saber quem são vocês, né? Vamos atacar. Então o que eles fizeram? Os niburianos, eles entraram em guerra contra eles, e muitos dos atadarianos conseguiram fugir nas suas naves triangulares
e nas suas naves discoides que estavam dentro desse grandioso cruzador, que na verdade tem 4.700 metros, tá, de comprimento. Dali, porém, foram alguns mortos, prestem atenção, e outros feitos prisioneiros. Agora vamos lá. Observação. Hoje, os pleiadianos híbridos de Nibiru, ou seja, Anu, Antum, Inanna, Enki, Enlil, e todos os outros ali, até hoje eles, né, os pleiadianos híbridos de Nibiru, lamentam tamanha atrocidade que fez com os atadarianos, correto? Eles lamentam a atrocidade contra uma família estelar que estava perdida à procura de uma chance para viver. Então, como os pleiadianos, né, híbridos de Nibiru, eles eram de guerra, né, eles eram conquistadores de mundo, e eles não tinham, né, a decência que hoje eles têm, eles fizeram guerra contra os atadarianos, expulsando-os da Lua. Só que os niburianos, eles não tomaram posse da nave lunar. Aquela nave cruzadora que chegou ali dos atadarianos, ela ficou na superfície da Lua. Ela ficou ali na superfície para lembrar as outras civilizações que ousasse chegar ali, que outra hora uma civilização que tentou foi destruída por eles. Então essa nave ficou meio que no memorial da guerra e da conquista, certo? Só que alguns conseguiram fugir nas naves triangulares e nas naves discoides, tá? E vocês vão entender agora por que que esses astronautas, né, eles conseguiram contabilizar o que eles acharam dentro da nave. Lembram que o planeta, que todos os 23 planetas estavam sendo destruídos? Lembram que saíram os cruzadores e ficaram perdidos entre as estrelas? Agora também você há de lembrar também o que eu disse, que mais de 357 milhões de pessoas foram salvas. Então vocês não achariam que eles iriam levar com eles sementes e a genética da sua própria espécie animal, como também de alguns animais e de alguns outros seres que ali viviam com eles, em harmonia? Claro que sim. E isso você vai ver na reportagem que daqui a pouco eu vou compartilhar para vocês, tá? Então hoje os pleiadianos híbridos, eles lamentam muito a atrocidade que cometeram. Porque depois da terceira passagem de Nibiru, onde a sua atmosfera começou a ficar fraca, e eles tiveram que navegar em seus navios estelares entre as estrelas e encontrar ouro, certo? Como vocês já sabem aí da verdadeira história, eles chegaram aqui em Eleap, exploraram Eleap, retirando ali o ouro monoatômico, e depois que eles fizeram isso, eles criaram, né, a espécie humana através de uma miscigenação genética, de uma mesclagem genética, onde eles interromperam a punição que o Criador e a Criadora e o Criador deste plano, dessa densidade, e os seus primogênitos haviam estabelecido para os Rayazins. Então eles quebraram o código genético matriz e mesclaram o novo Rayazin. E quando isso foi feito, quando eles mesclaram esse novo Rayazin, eles começaram a usá-los para o trabalho, como vocês estão carecas de saber. E ali eles passaram a guerrear entre eles dentro da própria família. E houve muita guerra, houve muita destruição, até que a federação e a confederação que estava chegando aqui nesse sistema solar decidiu expulsá-los. E todos os niburianos, ou seja, todos esses Anunnakis de Nibiru, porque muitos outros Anunnakis estiveram aqui, mas vamos falar aqui dos Anunnakis de Nibiru, esses pleiadianos híbridos reptilianos, né, esses Anunnakis, eles aprenderam muito com suas guerras, com as suas matanças, com o seu egoísmo, com suas mentiras,
com suas atrocidades.